Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar um pouco sobre churrasco. Opa, já tem gente entrando. Obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente fazer aquele bate-papo legal. Tá todo mundo me ouvindo? O som tá bom? Por favor, comentem aí. Em Orlando. Oh, aí sim, hein? Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe. Mais gente entrando. Fala aí pra mim de onde os senhores são, para eu saber mais ou menos aonde tá chegando aí nossas informações. Tem algumas coisas bacanas para passar, algumas novidades, falar um pouco sobre o início do churrasco do bom, né? A gente vai estar pegando aí uma amplitude legal de tudo. Minas Gerais. Ó, pessoal de longe, hein? Quem mais aí? Ó, Quadrilha da Fumaça. É isso aí, meu professor. Fala aí como que tá seu empreendimento. Outro cara aí que empreende aí na área de churrasco. Manda muito bem. Ali no centro de São Paulo. Procura aí saber do restaurante do nosso amigo. Quem é daqui de São Paulo, ir lá comer um defumado, um hamburgão. Fala, Manão. Márcio Ribas. Coisa linda. Tudo caminhando, ainda somos uma criança, mas vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. Ó, Orlando, pessoal de Orlando. Vamos que vamos. Brigadão, viu? Pessoal, o que eu quero passar para os senhores, né? A todos aí que vai entrar ainda. O que eu queria anunciar, né? Aos nossos seguidores, o pessoal que acompanha nosso trabalho, nossos amigos e familiares, nossos seguidores, que nós estamos entrando agora com uma mentoria, e essa mentoria ela vai abranger aí a todos aqueles que gostam do churrasco e querem empreender nessa área. Então, nós vamos fazer essas lives, tá bom? E eu quero poder passar um pouco da nossa história, um pouquinho dos nossos desafios e, quiçá, conseguir aí reduzir os seus erros, reduzir aí as falhas, que isso daí atrasa o nosso processo, né? De quem tá aí assistindo a gente, alguém mexe já com churrasco de forma profissional ou somente amador? Vai falando pra gente aí. Eu vou tentar abrir aqui pelo computador. De quem tá aí assistindo a gente, alguém mexe já com churrasco de forma... Deixa eu silenciar aqui o... Senão eu vou ficar ouvindo eu mesmo, né? Só para eu enxergar melhor as perguntas. Então, quem quiser deixar alguma pergunta, né? Tô à disposição. Ó, temos um amigo aí começando com um buffet. Show de bola, espero poder somar para você. Então é assim, pessoal, vou contar um pouco da minha história.
enquanto eu vou contando a minha história, o pessoal vai passando. Quem puder ficar até o final para ouvir tudo que a gente tem para falar e dar um feedback, eu agradeço, tá bom? Então, o Churrasco do Bom, para quem não sabe, eu sou militar do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. Já se fazem aí 23 anos. Então eu entrei lá em 2003. Então esse ano aqui a gente completa 23 anos de estrada. Então tudo isso surgiu dentro do quartel. Sempre que a gente ia fazer alguma bagunça, ia fazer alguma confraternizaçãozinha, o que a gente fazia? Eu falava, ó, parou, tá o dinheiro aqui, eu pago no cartão, depois a gente faz um rateio, mas eu vou comprar as coisas. Porque eu sempre fui meio chato com essa história de carne, de forma de assar, então eu sempre tomava a frente. Eis que uma vez um grande amigo estava se aposentando e perguntou se eu não faria uma costela no fogo de chão, né? Aí eu falei para ele, eu nunca fiz, né? Mas eu encaro. E firmei com ele que eu faria. Ele falou que poderia chegar em média de 100 pessoas. Então eu encarei o desafio. Então, meia-noite eu estava encostando no quartel para colocar nossa costela no fogo. Ia ser servido meio-dia. Então cheguei lá meia-noite, fui preparando as coisas para poder fazer a costela. E graças a Deus deu muito bom, né? Todo mundo gostou, eu fiz uns acompanhamentos, estava a noite toda acordado mesmo, fiz feijão tropeiro, berinjela, maionese e deu muito bom. E nesse evento aí, por volta aí de uns 2, 3 amigos chegaram para mim e falaram assim, poxa, você está perdendo tempo e dinheiro. Quanto você cobrou para fazer isso? Eu falei, não cobrei nada. Isso daqui é satisfação de estar prestigiando aí a aposentadoria de um amigo, né? E o que foi mais interessante disso daí? Dessa confraternização aí que eu toquei, outros me procuraram para eu fazer também. Eu vou me aposentar. Você não quer fazer um churrasco? Aí eu fiz um segundo. Esse segundo ele veio e me deu uma caixinha que era praticamente o dobro do que eu ganhava fazendo bico de segurança. E nessa outra festa, outros vieram e falaram, cara, você é um profissional nessa área, sendo que você não acordou para isso. Então eu quero aqui acordar aqueles que acham que o churrasco é só para distração, para confraternização, brincadeira, reunião de família. Não, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para se especializar nessa área e de uma renda extra aí, tornar sua renda principal. Basta tudo do que? Foco, determinação e não cometer alguns erros que quando a gente não tem um auxílio, a gente comete, né? E veio o terceiro evento dessa forma. Um grande amigo, esse daí também ia aposentar, e eu fiz outro sistema de fogo de chão para ele. E assamos, brincando aí uns 50 quilos de carne, fizemos uma festa também para mais ou menos aí umas 80, 90 pessoas passaram por lá. E dessa vez aí já foram mais umas 5 ou 6 pessoas falando que eu atendi de forma profissional. Porém, eu não tinha recursos, né? Era tudo emprestado. A churrasqueira do fogo de chão foi emprestado, a churrasqueira que a gente assou outras carnes foi emprestado, o disco de arado, se o Marcião tiver aí, ele pode falar. Eu nunca mais devolvi o disco de arado dele, é meu agora, mas comecei com tudo emprestado, né? E quando eu
resolvi iniciar isso daí, primeira coisa que eu fiz, vou me inscrever num curso para me profissionalizar realmente, entendeu? Ó, o Marcião respondeu aí, obrigado, hein, Marcião. Esse discão aí, ele vai pro muro do sucesso. Um dia ele vai virar parte histórica aí do churrasco do bom e vai ficar pendurado numa parede para mostrar como o trabalho ele faz as coisas acontecerem e que Deus é bom a todo instante. E então fui lá, esse terceiro evento nós atendemos e ficou aquela pulga atrás da orelha. Falei, meu, eu vou começar nesse negócio. Como que eu faço? Eu não tenho um pardal para dar água, não tenho R$1. Como que eu vou fazer? Ah, eu vou parcelar, eu vou... E surgiu a ideia, eu não sei nem de quem que foi a ideia, se foi minha mesmo, se foi alguém que falou para mim, porém eu falei, não, vou fazer uma rifa. E eu fiz uma rifa, tá? E essa rifa eu conversei com um outro amigo meu, que tem um sítio, falei assim, ó, quanto que você quer para eu alugar seu sítio? Para eu poder fazer esse evento da rifa. Fechei o sítio, calculei meus gastos, joguei uma boa parte em cima e fiz essa rifa. O mais interessante, nós vendemos essa rifa aí em menos de 15 dias, tá? E foi assim, muito gratificante. E eu não sabia que eu tinha tantas pessoas que se uniram, né, em busca de um ideal. E eu fiz essa rifa, peguei o dinheiro, a pessoa, né, teve um probleminha, eu fui fazer esse evento quase 4 meses depois, mas correu tudo bem, graças a Deus. E com o dinheiro dessa rifa, o que que eu fiz? Dinheiro da rifa, mais o cartãozão da mamãe, fui lá, 50 pratos, 50 talher e parcelei um richô, né? Inclusive, eu vou até virar aqui Deixa eu mostrar esse richô, onde vira isso aqui, hein? Ó o primeiro richô que eu comprei. Ó, foi esse bicho aí. Voltando. Então, compramos um richô. Então, eu já tinha prato, garfo, faca, algumas escumadeiras, umas travessas. Comprei até de melanina, porque a inox era muito caro. Falei, meu, agora eu acho que já dá pra começar a brincadeira. E comecei a falar pro pessoal também, né? Eu já tinha 100 nomes que compraram rifa minha, então esses caras já sabiam que eu ia começar a iniciar com um buffet de churrasco, e eu comecei, ó, meu, eu vou fazer agora, tiver uma festa, e começou. Um chama, aí você faz um bom trabalho, não se esqueça disso, você quer começar, dá o seu melhor. Então, você vai errar, isso daí é líquido e certo, mas erra tentando acertar. Então, começou a vir evento e desses eventos geravam outros contatos. Então, a excelência no atendimento é o primordial para que você seja referência e comece a atender eventos por aí, tá bom? Então, eu sempre prezei por qualidade, tá bom? Então, qualidade de produto em tudo. Vai comprar uma maionese, qual que é a melhor? Então é essa, entendeu? Vai comprar um tempero, opa, ó, não vou atender com óleo, vai ser com azeite. Então tudo isso daí você consegue se tornar referência. E nisso daí eu comecei. Depois dessa rifa, consegui pratos. Um grande amigo meu falou assim, meu, eu vou te levar pro meu prédio. Que você consegue fazer? Fiz um preço bacana, não me esqueço disso, eu nunca vou me esquecer.
Só não vou falar o nome dele porque eu não conversei com ele, então não estou revelando nomes, porque eu não conversei com a pessoa para falar se eu podia revelar. Porém, ele sabe que ele foi um alicerce muito bom. Eu fui no condomínio dele, para chamar a atenção do pessoal, ele até comprou chopp com o dinheiro dele, e eu fiz um preço bem bacana, e ali naquele condomínio eu voltei umas 10 vezes no ano. E ali, todo mundo que vai no seu evento, se ele gostou, ele vai lembrar de você quando ele for fazer uma festa. Entendeu? Então, prezar sempre pelo bom atendimento e produtos de qualidade. E sempre inovar. Quanto mais você agrega, mais você... Não, mas você é parceirão, eu sei que, Marcião tá reclamando aqui, ó, você revelou o meu, mas eu posso, já tenho a autorização. Então é assim, pessoal, tudo tem um começo, o começo ele não é fácil, porém ele não é impossível, e há formas da gente encurtar, né? Hoje nós somos um buffet que tem uma autonomia para atender 400 pessoas em um único evento, ou de forma de 2, 3 eventos, até 400 pessoas eu tenho recurso, não preciso recorrer a nada e a ninguém, né? Tenho meus profissionais, faça amigos, tá? Sem os seus colaboradores você não chega a lugar nenhum, tá bom? Então é uma dica de ouro, tá bom? Grava isso daí. E agora, com tudo isso que aconteceu, alguém abriu meu olho, né? Alguém chegou, chacoalhou lá, né? No quartel o pessoal me chama muito de Santão. Santão, acorda, né? Já paguei caro para comer isso que você fez pra gente. Cara, encara isso daí. Então é assim, da mesma forma que abriram meus olhos, eu quero poder somar e abrir os olhos de quem ainda está com os olhos vendados para isso, tá bom? Então a gente já criou um método, né, para a gente poder ensinar tudo aquilo que a gente aprendeu na unha, né? Bati muita cabeça, dei murro em ponta de faca, perdi dinheiro, tá bom? Por causa das cabeçadas. Então é assim, você tem que saber precificar, você tem que saber buscar fornecedor, você tem que manter um relacionamento bacana com esses fornecedores, você tem que cumprir horário, né? Isso daí é uma coisa essencial. Então, são vários detalhes que, se você não souber, você vai bater cabeça. E nenhuma dessas questões aí eu descobri durante um tempo que a hora trabalhada de quem estava trabalhando comigo, né, me auxiliando como copeiro ou outro churrasqueiro, ele estava ganhando mais valor por hora trabalhada do que eu mesmo. Porque você tem que fazer compra, você tem que fazer os preparos, você tem que acordar mais cedo, carregar o carro, levar tudo, né? É você que se preocupa com compra. Então é assim, pessoal, precificação. Se você começar errado, para você consertar é muito difícil, né? Então hoje eu tenho planilhas que auxiliam, né, nessa minha precificação, nos meus orçamentos, em saber onde buscar. Tem uma cartela de distribuidores que a gente consegue consultar. Então tudo tem um caminho mais certo. E todo mundo que começou sozinho,
ele vai bater cabeça. Isso daí é normal, tá tudo bem, me fez crescer muito como pessoa, como profissional, né? Eu não estacionei, eu fiz ao todo aí uns 4 cursos de churrasco e nós temos uma mentoria que nós vamos fazer hoje, hoje não, né? E nós vamos fazer em fevereiro. E por incrível que pareça, né, lá no Paraguai, então o pessoal do Paraguai me contratou para fazer essa mentoria ao vivo, né, presencial, lá no Paraguai. Então agradeço muito o pessoal aí que confiou no Churrasco do Bom, né, que olha aí nossas postagens, olha tudo e vê a gente realmente como uma referência, como pessoas que pode somar. Então essa novidade eu queria contar em primeira mão na live, né? Eu já havia feito uma postagem, mas foram, eu acho que umas 500 pessoas no máximo que viu o Stories. Então eu queria deixar aí em primeira mão que nós vamos para uma cidade lá do Paraguai ministrar um curso para um buffet, né? Uma mentoria. Então eu não estou falando isso de forma aleatória, né? Isso já vem sido pensado já há mais de 8 meses sobre essa questão dessa mentoria e agora se tornou realidade e a gente vai para cima da mesma forma que eu fui para cima lá no início, que eu não tinha nada, nem recurso, nem conhecimento, e hoje com já bastante ênfase, né? Com bastante verdades, que eu acho que o que leva o ser humano para frente são verdades. Então a gente tem verdades para contar, a gente tem experiências para falar que é bom e a gente tem atitudes para falar para você, é ruim, não vai nessa, não entra nessa, que senão a pancada vai ser bonita, tá bom? Então eu fico muito feliz, tá? Já me falaram aqui, ó, a cidade é Santa Rita, lá no Paraguai. Então eu vou para Foz do Iguaçu, o pessoal pega, vão lá me pegar no aeroporto. No sábado a gente vai fazer as compras, fazer a parte da tarde aí a gente vai fazer já um alinhamento muito grande da parte mais técnica de precificação, fechar negócio com o cliente, forma de abordar o cliente, forma de acolher também, porque às vezes o cliente ele quer, mas ele não sabe nem na íntegra tudo que ele quer. Então você tem, como profissional, você tem que exercer essa parte aí de acolher, aconselhar, isso fica legal com isso, né? Então é assim, a gente vai fazer esse tipo de alinhamento no sábado e no domingo a gente vai passar o dia inteiro fazendo carne, mais acompanhamento, mais entradas, formas de abordar o cliente na festa, forma de fazer a entrega da carne. Então vai ser uma coisa bacana. Peço que os senhores acompanhem, né, isso daí, e que vai ser um momento histórico, né? Eu já fiz 2 cursos presenciais e agora a gente vai para uma mentoria presencial, né, para um grupo de pessoas em um outro país. Então, aonde o seu trabalho pode te levar, aonde a internet consegue te levar, né? Então, a gente sempre entrega tudo a Deus. Então, que Deus abençoe, né? Mais esse projeto, mais essa empreitada, essa caminhada. E quem tiver comigo pode ter certeza que a gente vai dar o melhor. Então, eu vou fixar toda terça-feira essa live, tá bom? Nós vamos fixar
essa live toda terça-feira. E esse final de semana que a gente for lá para o Paraguai, a gente vai mostrar muita coisa ao vivo. Eu vou informando, né, nas redes sociais. Quem precisar de alguma informação, alguma dúvida, tá? Eu já aconselho alguns amigos, né? Já tem alguns amigos aí que trabalham nessa empreitada que eu já aconselho, né? Pessoas de longe e algumas pessoas de mais próximo. Então eu sou um cara muito aberto para auxiliar, tá bom? Então contem muito comigo para tudo isso daí. E deixa eu só pegar aqui o fio da meada. Já contei um pouco sobre a minha história, né? Sobre aquilo que me motivou. Agradeço imensamente aos meus amigos que me aconselharam a seguir em frente. Se hoje eu sou algum tipo de referência, né, no mercado, eu devo também a eles que deram aí um apoio moral muito forte, tá bom? Então a gente vai chamar esse método, tá, de método churrasco do bom, né? Levando aí mais valor e agregando mais valor ao nosso nome, aquele nome que foi escolhido lá atrás, tá bom? E esse método churrasco do bom, ele consiste no quê? Uma mentoria para quem até quer começar do zero, não sabe nem por onde começar, a alcançar os seus faturamentos aí de 7K mensal, tá bom? Então, isso daí exige trabalho, dedicação e muito empenho. Porém, algumas dicas encurtam esse seu processo. Então, a gente está aqui com essa proposta de ajudar as pessoas a conquistarem mais rápido o que a gente vem conquistando com o nosso buffet. Então, a gente vai soltar dicas de tudo, tá, pessoal? Se alguém falar para mim que tem dúvida da forma mais adequada de acender o carvão, eu vou mostrar da forma que eu faço, da forma que os meus prestadores de serviço, né, meus amigos aí e familiares que trabalham comigo faz. Então, forma de escolher a proteína. Opa, Leandro, eu quero fazer um evento, mas só que eu preciso economizar. Cara, desculpe aos amantes da picanha, mas só que nós temos carnes mais saborosas, né, suculentas, que conseguem agregar muito valor ao seu churrasco sem precisar ser uma picanha, que hoje uma picanha boa está custando aí mais de R$100 o quilo, né? Então a gente tem como agregar valor e custear, deixar um pouquinho mais barato esse churrasco. Isso daí serve para você fazer um churrasco em casa e serve também para você atender os seus clientes. Se o cliente ele achou salgado um pacote que você tem com carnes mais nobres, você tem como agregar valor, sabor e não perder a qualidade no seu evento. O meu pacote clássico, ele consiste ancho ou contrafilé, né? Linguiça, frango, eu uso só coxa e sobrecoxa de frango desossado, então vai ficar aquele filézão bonito que depois que você assa, mantém muita suculência. E carnes de porco como lombo suíno, usei muito tempo costelinha suína, porém eu troquei pelo lombo. O custo, ele é parecido, porém a gente não tem osso, não tem perda, e para servir
petiscos para os seus clientes, acaba sendo mais viável utilizar o lombo. E a panceta, que não falta em nenhum pacote que eu atendo. Então, se você tem algum amigo seu, né, que gosta dessa área, que você fala, pô, o cara é fera, se ele enfrentar os desafios iniciais aí, colocar a mão na massa, ele vai ganhar dinheiro com isso, pô, manda o link da nossa live para ele entrar aí e ouvir um pouquinho, né, da nossa experiência, de como a gente galgou essas vitórias, como a gente cresceu nessa área tão eficaz que tem o churrasco aqui no Brasil. Eu não sonhava o leque que abre você assar carne. É um leque muito gigantesco. Temos players do mercado que fatura muito, né? E a forma de crescer é só fazendo acontecer. Então, nós temos grandes players aí que começou da mesma forma que eu comecei, batendo cabeça, e hoje são gigantes, né? Eu brinco, ainda somos crianças nessa área, né? Até eu não me considero um 100% na área, porque tem muita coisa para crescer, estou aprendendo muito, e a forma da gente aprender mais, eu também tenho uma certeza que é compartilhando o conhecimento. Você agrega muito também a sua vida, tanto particular quanto profissional. Então, se alguém tem aí alguma dúvida, quiser escrever, mandar para mim, eu leio aqui, eu respondo ao vivo, e depois eu vou escolher alguém aí que já trabalha na área, ou que é churrasqueiro e gostaria de trabalhar na área, para entrar na live comigo. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fala um oi aí, que eu subo você na live. Mas eu quero que essa pessoa ela realmente tenha uma dúvida da área, para a gente responder ao vivo aqui, que pode ser a dúvida de outras pessoas que estão com vergonha de responder. Tá bom? Tem alguém aí que quer entrar ao vivo comigo aqui e bater um papo sobre churrasco? Esclarecer sua dúvida? Vamos lá, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui, que a gente vai falando e a gente acaba se perdendo nas perguntas. Ó, tem um camarada meu aqui que falou que já usa o Capião, o disco de arada do Marcião, hein? Já foi, Marcião. Perdeu. Obrigado aí, as pessoas que estão parabenizando, né? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, alguém quer entrar ao vivo? Eu chamo alguém aí pra gente bater um papo. Quem tem uma dúvida aí e quer falar comigo ao vivo? Tio, o povo tá tímido, hein? Tira essa timidez, povo. Ó, a galera do quartel entrou. Grande Emerson. Fez um curso presencial comigo. E aí, Emerson, valeu a pena? Curso presencial. Ele fez o primeiro curso que eu ministrei. Foi lá em Mariporã, numa chácara. Foi um dia muito show de bola. Tem aí o Grill Taon, ele ainda tá aí na live. Se tiver aí, me manda um oi. Quiser entrar comigo aqui ao vivo, eu te respondo as perguntas que você tiver.
Então, ó, eu vou entrar numa seara de valores, né? Hoje, churrasqueiros costumam cobrar aí entre 200, 300, 350 reais para ir atender um evento, tá bom? Que é uma diária. É uma diária de churrasqueiro, não tem nada de errado nisso, mas a minha proposta aqui é você, que às vezes já faz isso daí, você escalar isso daí em 200, 300, 400, 500%, né? O seu ganho, agregando mais valor ao seu buffet. O agregando que eu digo, pessoal, é levando o material a mais, você levando as carnes, você fazendo os acompanhamentos e você servindo o pessoal. Isso daí você agrega valor para o seu buffet e também agrega o quê? A cobrança. Você consegue cobrar um valor maior e ter um maior retorno você fazendo esse simples fato de você colocar coisas para mais, levar mais conforto para o seu cliente, porque hoje, se a pessoa ela pede para mim um buffet com bebidas, ele não coloca a mão em nada. Eu vou chegar de manhã com as bebidas dele, vou montar meus equipamentos, assar as carnes, fazer os acompanhamentos, a gente entrega tudo com uma mesa farta, né? E a pessoa não coloca a mão em nada, não tem preocupação com nada. Isso daí é agregar valor e, consequentemente, você agrega valor financeiro na sua cobrança. Então, a gente consegue fazer essa multiplicação. Cadê o grill tá on? Ele tá me perguntando aqui, ó, quantas horas é o seu buffet? Eu trabalho com 4 horas, tá? 4 horas de buffet liberado. Então, na hora que eu inicio o buffet, eu conto 4 horas até o encerramento. E eu criei um cronograma para servir essas 4 horas, tá? Então, isso daí é essencial para você. Crie um cronograma. Não pode faltar de servir as coisas para o pessoal. Então eu tenho um cronograma, então a gente sempre está entregando um corte diferente, com um acompanhamento diferente, nessas 4 horas. Então a primeira hora de buffet é aquela hora mais complicada, onde está todo mundo se servindo, está todo mundo ali com fome, então o pessoal vai se servir. Então a gente tem um desgaste maior nessa primeira hora. Depois o pessoal já tranquiliza, né? Já se serviu lá, quem ainda ficou com fome voltou, já pegou a segunda vez. Aí a gente tem um tempo para trabalhar melhor os outros cortes. Então aí eu vou fazendo os cortes e vou entregando para os clientes, tá bom? Então nessas 4 horas eu fico 4 horas fazendo entrega. Então eu pego aquele pacote que a pessoa contratou e eu dou uma dividida nessas 4 horas, ó, vou entregar isso. Então a gente começa com frango, linguiça, terminou isso daí a gente coloca no richô, porque ele não perde tanta propriedade assim, tanto o frango quanto a linguiça, ele mantém aí a suculência até você liberar o buffet. A carne vermelha a gente assa só na hora que vai liberar o buffet e depois que passou essa 1 hora a gente vem, o fogo já está um pouco mais brando, a gente vem com carne de porco, a gente serve algumas entradinhas, né, antes de iniciar o buffet, depois a gente vai vir com o buffet propriamente dito e vem com carne de porco, às vezes o contratante contratou carré de cordeiro, a gente vai fazer um carré de cordeiro, vai entregar, depois vem com picanha, vem com... e tudo fazendo entrega, e a gente geralmente encerra aí com um prato acompanhado aí de
de um acompanhamento mais gourmetizado, né? Então a gente vai pegar alguns cortes aí, vai fazer algo bem gourmet, com queijo, com manteiga, pimenta biquinho, com alecrim, vai fazendo... Ó, Fernando Churrasqueiro entrou, obrigado por prestigiar um grande cara aí, conheci ele num dos cursos que eu fui fazer, um cara que já trabalha na área também, valeu irmão, obrigado aí pela moral. Então é isso aí, pessoal. Meu buffet, 4 horas. Ah, dá para fazer 4 horas contada no relógio? Não, cara. Não. Seja um pouco flexível, né? Às vezes por causa de 15, 20 minutos aí que você... eu preciso fechar que acabou. O que vai acontecer? Você se queima. Então, literalmente, tá? Você se queima. E você se queimando... se alguém que gostou indica para alguém, de cada 10 pessoas, 1, 2 vai fazer indicação. Agora, se a pessoa não gostar, essa pessoa ela vai falar mal de você, tá? Isso daí é líquido e certo. É uma coisa que você tem que se precaver para não cometer esses erros. E saber contornar os problemas, tá, pessoal? Vou abrir o coração aqui. Eu já cheguei no evento sem richô, esqueci de pegar. Teve evento que a gente chegou, você pegou o carvão? Eu não. E você? Também não, sem carvão, tá bom? Então você tem que ter um plano B bem aguçado. Por quê? Você pode, às vezes, pegar um evento que você vai atender no interior. Você tá a 20, 30 minutos da cidadezinha lá no meio do mato. É só sinal de fumaça. Então você tem que fazer acontecer. Então erros acontecem. Então se você pretende agir nessa área aí, planilha, tá? A planilha me ajudou a esquecer menos coisas. Eu virei um grande amigo do Uber. Então o Uber 99, eles me ajudam muito nos meus eventos, principalmente quando é pertinho, qualquer dor de barriga. Me manda isso que eu tô com um probleminha aqui. Tá bom, pessoal? Então esse jogo de cintura você tem que ter. Você vai aprender a ter. E se tiver alguém te aconselhando, é melhor ainda. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa, viu, pessoal? Alguém aí tem medo de iniciar um projeto? O Grill tá on. Vai querer entrar em ao vivo e conversar comigo? Esclarecer alguma dúvida? Senão eu vou convidar aí mais outra pessoa que queira entrar ao vivo aí e bater um papo sobre empreender nessa área de churrasco. Responde aí, se você tiver com vergonha, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quiser me chamar depois no WhatsApp, aí no Instagram tem meu WhatsApp, fazer perguntas de forma mais velada, preservando aí, pode me chamar que não tem problema nenhum, tá bom? Eu tenho uma dúvida, festa para o mesmo cliente, muda o cardápio ou serve o mesmo? Boa pergunta. Cara, se o cara me contratar e pedir o mesmo cardápio, eu vou tentar, porque assim, eu trabalho com 3 cardápios. 2, eles são mais engessados, tá bom? Ele tem ali as coisas. E o terceiro, você pode montar ele da forma que você quiser. Você vai escolher a proteína. Eu não quero essa salada, eu quero essa. Então o cliente ele monta da forma que ele quer, literalmente, tá bom? Então o que acontece?
Se a pessoa me pedir 2 vezes seguida o pacote clássico, eu vou agregar alguma coisa, tá? Isso daí é uma dica de milhões. Agrega alguma coisa diferente. Ele tem que chegar e falar assim, caramba, meu, o negócio foi melhor dessa vez. O que você fez de diferente que eu não percebi? Entendeu? Então eu agrego algum molho, eu agrego algum corte de carne diferente, entendeu? Ah, o cara só contratou contra filé. Cara, não, eu vou levar uma fraldinha, uma maminha, ou não, eu vou levar uma picanha, vou fazer com creme de queijo e entregar no final como cortesia. Até mesmo pelo fato de ter fechado, confiado a 2ª vez esse evento comigo. Então, faça isso, você não vai se arrepender, tá? A gente está bolando algumas mudanças no cardápio para não ficar na mesmice, né? Diga-se de passagem, o pessoal do Paraguai, onde eu vou lá ministrar a mentoria, eles também querem, eles fizeram a contratação para que eu levasse coisas novas para eles apresentarem para os clientes. Então isso daí é um passo assim muito top. Agrega. Tudo que você agregar, você vai ter retorno. Isso daí é líquido e certo. Tá? Respondi a pergunta. GR Churras Fumaça. Depois vocês me mandam no direct aí um oi para eu seguir vocês. Eu sou meio ogrão com essa parte aí de internet, eu apanho muito. Então vai que essas conversas aqui eu não consiga acessar depois, eu vou perder muita gente aí que tá fazendo pergunta pra gente seguir também, acompanhar o serviço um do outro, poder agregar, tá bom? E o Grill tá on, ele realmente não tá com vergonha de falar. Então depois me chama no particular, tá? Se tiver alguma coisa pra perguntar, pode me perguntar no particular. E a vergonha, ela faz parte, tá? Eu não iniciei esse negócio falando da forma que eu falo assim, mais tranquilo, com a câmera ligada. Então eu já tive muito problema com isso. Não tem problema nenhum. E na insistência, na brabeza, você consegue quebrar isso daí. E aí, mais alguma pergunta? GR Churras Fumaça, respondi realmente a sua pergunta aí? Fala que sim, que não. Se agregou alguma coisa. Não, show de bola. Eu vou fazer isso daí 1 vez por semana, tá bom? Isso daí eu vou tentar não falhar, né? Porque como eu tenho o meu serviço também no bombeiro, então às vezes pode ser que aconteça alguma coisa, tem um evento no dia, ou aconteça alguma coisa, eu não consiga chegar a tempo, mas eu vou repassando isso daí. E eu vou estar sempre fixando aí pelo menos a terça-feira. Se der bom, a gente abre até 2 dias na semana, tá bom? Isso daí vai depender dos próprios senhores aí, de estar acompanhando e estar fazendo esse feedback comigo. Deixa eu dar uma olhadinha no roteiro aqui para ver se eu tô deixando alguma coisa. Tem um link na bio, tá? Para essa mentoria. Isso, irmão. Agrega que você não vai se arrepender. Agrega, aprende uma coisa nova lá e testa em casa para ver se ficou bom e leva pro seu buffet. Isso daí vai agregar muito, cara. Então é assim, pessoal. Tem um link aí na bio, tá bom? Nos meus stories também tem esse link. Quem quiser fazer um pré-cadastro aí para essa mentoria, para saber mais, que eu vou depois abrir algo mais fechado, entendeu? Para quem se interessar realmente. Então tem um link lá na bio, entra lá, responde o que precisa lá,
que a gente vai deixar já você de sobreaviso e te avisa com antecedência. E uma coisa que eu ouvia, eu fiz segurança numa igreja onde eu ouvi muito uma história. E essa história era mais ou menos assim. Não é o preço da bola, é no pé de quem está a bola. Então, você colocar uma bola de futebol no meu pé, ela não vale nada. No pé de grandes jogadores, como eu até tive a honra de fazer um churrasco para a família e para o Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal, né? No pé dele a bola vale muito, no meu pé não vale nada. No nosso caso, né, churrasqueiros de plantão, não é a faca, é na mão de quem está a faca, tá? Então leva isso para a vida. Na minha mão a faca vale alguns reais, né? Na mão aí de um Churrasqueadas, Netão Bom Bife, né? Que são grandes players do mercado, vale muito, vale muito. E eles pagaram o preço para chegar onde eles chegaram, tá? Com certeza não foi tão fácil. Então, pensa nisso. Não é o valor da faca, é na mão de quem está essa faca. Então, você agregando valor ao seu negócio, você agregando valor à sua entrega, você vai conseguir agregar mais valor a você, né? Volto a falar, Churrasco do Bom iniciou-se aqui em São Paulo, hoje eu tenho seguidores espalhados pelo Brasil todo e já vou ministrar uma mentoria no Paraguai. Isso não aconteceu da noite para o dia, né? Isso daí se chama Deus e meritocracia. Se está acontecendo é porque está merecendo, né? Deus permite muita coisa e não foi só mar de rosas, não. Passei muita noite acordado para poder cumprir com a minha obrigação. Cheguei a virar 48 horas acordado, saindo de um evento, indo para outro, passando a noite levando material para poder atender. Dezembro nós atendemos mais de 2.000 pessoas, mais de 40 eventos no mês de dezembro. Então, se eu não tivesse uma equipe qualificada, se eu não tivesse passado o meu conhecimento, agregado um pouco as pessoas que vieram trabalhar comigo, né? Se Deus não tivesse colocado pessoas íntegras no meu caminho, eu não conseguiria atender 1/3, porque a gente chegou a ter 4 eventos simultâneos rolando no mesmo dia. Dia esse que eu não assei um bife, né? Não cortei uma carne. Eu ia no evento, fazia a entrega, servia o pessoal, batia um papo e ia embora pro outro, tá? Mas tudo isso daí foi aos trancos e barrancos e criando uma metodologia, criando uma Roma, né? Você cria aonde você quer chegar e não baixa a cabeça para nada, tá bom? Então eu quero agradecer de coração, né? Alguém quer entrar ao vivo e fazer alguma pergunta? Esclarecer alguma dúvida? Cadê o nosso amigo Fernandão? Quer bater um papo aqui, Fernandão? Você é um cara que agrega muito, né? Detalhes ao seu buffet. Quer bater um papo aqui ao vivo com o pessoal? Responde aí que eu descubro como que eu faço. A última vez que eu fiz isso daí eu bati cabeça pra caramba. Demorou pra eu conseguir colocar o cara pra falar comigo.
E aí, Fernandão, bora lá? Bater um papo? Ah, já tá deitadão já, meu. Ô, já tá no berço, que chique. Não, legal. Pessoal, eu espero ter somado alguma coisa na vida dos senhores. Ó, nosso amigo aí, ó, fez curso comigo também, né? Também já montou o negócio dele. Tá muito bem, eu acompanho pelas redes sociais, né? JSG Churrasqueiras, coisa linda. São pessoas, pessoal, que, querendo ou não, fizeram parte dessa rotina, né? Nos bastidores a gente conversou bastante sobre... E aí, puta, o que você acha? Você acha que isso é bom? Você acha que não é? Esclarecemos muita dúvida um do outro. Então ele é um cara que eu bati muito papo, que a gente sempre teve aí depois do curso aí a gente conseguiu manter uma conversa legal. Ó, o Herbert chegou aí, fez o curso comigo, presencial, valeu a pena, Herbert? Aprendeu a assar carne aí, virou o churrasqueiro da família? Manda aí pra gente. Fala aí se você gostou, se agregou a sua alguma coisa. Show de bola, irmão. Gratidão, agradeço muito. Né, o Herbert é irmão de um bombeiro que estava trabalhando comigo. Então a gente, graças a Deus aí, moramos perto um do outro, não perdemos o contato também. Então sempre estamos aí nas conversas. E obrigado mesmo, hein? O curso presencial eu vou tentar alinhar, pessoal, para abril, tá? Um curso presencial. Porque em março a gente vai estar nessa empreitada aí da mentoria. Então eu estou trabalhando aí para que haja um curso em abril ou outubro. Em abril, maio e outro em setembro ou outubro, tá bom? Irmãozão, nós somos daqui da Zona Leste de São Paulo, tá? Mais próximo a Penha, Hermelino Matarazzo. Nossa cozinha fica na Vila Cisper, tá bom? Que fica entre Hermelino Matarazzo e Cangaíba ali. E eu moro em Hermelino Matarazzo. Vem tomar um café com nós aí, assar uma carne. É isso aí, ó. Pessoal da Zona Sul aí, tem a hamburgueria do nosso amigo, hein? Qualquer coisa pega ele aí. Não, eu tô em São Paulo. Em Olímpia é o Mota. Olímpia é o Mota. Estão me perguntando aqui se é que ele confundiu aqui. Tem um Mota também que fez o curso com a gente. Eu tô aqui em São Paulo. O Mota ele também tá... Pessoal, é uma coisa boa, tá? Porque ó, desse curso aí, nós temos 4 pessoas que já montou o seu negócio na área, tá? E essas pessoas eu vou trazer para bater um papo comigo na live, para a gente trocar experiência e mostrar para vocês também essas experiências. Então é assim, pessoal. Fica o convite, tá? Para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tá lá nos meus stories esse grupo. Vai estar aqui também o link na live, tá bom? Então entra lá, qualquer coisa me chama, pode me chamar até no WhatsApp que a gente manda o link. Que esse curso, essa mentoria, ela vai ser de forma digital e eu vou lançar ela dia 8/3, tá bom? E
nesse termo aí, nesse meio termo, a gente vai fazendo umas lives, vai batendo um papo, vai aprimorando, né? E eu vou pegar alguns itens que eu acho de suma importância para quem quer empreender nessa área. Vou pegar como tema das lives para a gente bater um papo, tá bom? Então, agora eu vou tá encerrando, tá bom? A gente vai estar trabalhando com umas vagas limitadas. Por ser o primeiro curso e ser mentoria, a gente vai ter que fazer um tete a tete muitas vezes. Então eu vou ter que entrar no particular com as pessoas. Então a gente está tentando ver a quantidade melhor de pessoas. Então fica a dica, já escreve lá, já se inscreve para você ser os primeiros a serem mencionados. Curso experiencial vai usar... Marcião, eu vou ensinar você a usar a faca. Teve um amigo meu que ele foi cortar uma linguiça congelada. Ele foi tentar cortar e desmontar. E ele ganhou umas 3, 4 cirurgias para a mão dele voltar a funcionar e ainda não está 100%. A gente dá risada assim porque ele já passou pelo pior, mas foi dureza. Foi dureza. Ele cortou tendão. Então, pessoal, faca é muito perigoso. Então tem que saber usar. Não é só falar, eu sou bom, vem que eu... Porque a faca amolada, ela causa acidente. A faca cega, ela causa mais acidente ainda, porque você impõe muita força para utilizar. Então isso daí é um tema que a gente pode pegar para bater, né? Como amolar a faca, como evitar problemas. E eu vou falar, eu tiro umas lasquinhas do dedo direto, mesmo com a experiência boa que a gente já adquiriu, tá bom? Então, gratidão, obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença, por todo mundo que passou aqui, tá bom? E a gente volta a se falar terça-feira que vem. Aí terça-feira que vem eu vou conseguir nortear se a gente vai fazer de terça e quinta ou vai manter somente de terça. Mas de terça, quem quiser bater um papo sobre churrasco, empreender na área de churrasco, quem tiver dúvida pode vir. Lembra, manda seu amigo que manja de churrasco e não tem noção de como que é empreender nessa área, que às vezes ele está perdendo tempo como eu perdi durante um bom tempo, tá bom? Então não perca tempo, vem comigo que você passa de ano. Valeu, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, gratidão mesmo, tamo junto. Agora vamos ver como que eu encerro isso daqui. A última vez eu apanhei tanto. Vamos lá. Brigadão, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto.